Seja muito bem-vindo ao podcast Café Premium, onde a gente toma café premium, né? Não é qualquer café de São Brás, do mercado, não. Eu já começo assim. Não é Três Corações. É um café premium, um café que ele tem um grau de sofisticação muito maior, fazendas de pequenos agricultores, enfim, mas não é sobre café que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou Ed Souza, seu host, eu tô aqui com a minha querida, maravilhosa, magnética, incrível esposa, Clara do Vale. Seja muito bem-vinda. Me chama que eu vou. Viu, rainha? Pega o teu café premium, mulher. Tem Três Coração, São Brás, o café que tu quiser. Porém, com aquele foco maravilhoso em refinar cada vez mais o seu paladar, porque é digno. Uma rainha não é, Thay? Uma rainha que toma um café bom, de verdade. Sim. Nunca mais volta pro Três Coração na vida dela. Viu, Cristina? Jamais. Ela pega empréstimo no banco, mas ela toma café do bom. Vixe. Paladar não retrocede. Paladar não retrocede. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre autoridade. A gente vai falar como você pode construir autoridade e desconstruir, né, muita coisa que a galera fala aí sobre autoridade, né? Como é que você pode estar construindo, desenvolvendo, potencializando a sua autoridade cada vez mais usando a internet e principalmente a sua marca pessoal. Sensacional. E só para começar aqui com os couro queimando, porque hoje a gente tá para queimar os couro, viu, minha rainha? A gente tá com fogo imenso no nosso rabo. Para começar aqui, Ed falou uma coisa que para mim é chave, e aí eu quero jogar aqui o que eu vejo acontecer. Tem rainha que chega para mim, só para você entender o nível do tamanho da dificuldade que as pessoas têm de entender do que se trata uma autoridade, para que ela serve e o que ela é. Tem rainha que chega para mim e diz assim, Clarinha, como é que você consegue usar franja? Né? Porque você sabe que eu tenho uma franjinha, né, rainha? Eu uso a minha franjinha há anos e sou apaixonada. Às vezes ela tá maior, tá menor, mas sempre está aqui presente, que eu adoro. Como é que você consegue passar autoridade com franja? Porque eu já ouvi um especialista falando que uma autoridade não pode ter franja, porque a franja transmite um código infantil. A autoridade não pode ter a franja porque transmite o código infantil. Como você consegue ser uma autoridade com franja? Acreditem que eu escuto, né, esse tipo de pergunta. E aí, quando essa pergunta me vem, eu entendo que o problema não está na franja, nem nos códigos de inconsciente que uma franja transmite. O problema está... A minha rainha sabe o que é uma autoridade? Será que a rainha sabe do que se trata uma autoridade? O que é? O que é que come? Onde é que vive? Sexta no Globo Repórter. Acho que nem existe Globo Repórter mais. Existe? Não sei, não assisti mais televisão faz muitos anos. Há muitos anos, viu, gente? As pessoas acham também que autoridade é viver andando de blazer, colocando um batom vermelho e fazendo aquela pose. Sou bem soberana, bem soberana, bem tipo assim. E aí, vai comprar ou não vai? É tipo isso, é o que a gente vai desconstruir, construir hoje, é muita coisa na nossa perspectiva de como a gente construiu autoridade no mercado digital e aí faturar, né, mais de 4 milhões de reais aqui com o nosso trabalho. E basicamente, autoridade, amor, eu vejo que é percepção. Percepção. Quando você, por exemplo, eu lembro muito desse caso, que eu gosto muito de exemplificar esse caso, é sobre Augusto Cury. Augusto Cury é um psiquiatra, acho que é um psiquiatra, né? É um profissional muito famoso aí. E a primeira vez que eu vi Augusto Cury foi nas livrarias. Então eu entrava numa Saraiva da vida e aí tinha os livros lá expostos de Augusto Cury. Não tinha nem foto dele, era só lá o título do livro e lá o nomezinho dele. A partir disso, a gente já começa a entender, pô, se esse cara tem um livro, esse cara tem autoridade para falar sobre aquele determinado assunto. E aí eu nunca comprei nada dele, eu não vi basicamente nenhum tipo de conteúdo gratuito na internet, não vi nenhuma live, não vi nenhum webinário, não vi nenhum tipo de lançamento, mas somente por ele ter escrito aquele livro e ver aquele livro na livraria, já despertou em mim um gatilho da autoridade. Então a autoridade é sobre percepção, é um gatilho que você gera na mente do seu cliente para você entender que ele tem respeito, que ele tem bagagem, que ele tem repertório para poder instruir algum tipo de conhecimento ou habilidade que ele tem ali para poder servir as pessoas. E a autoridade é justamente esse gatilho que gera essas percepções. A mesma coisa com preço. Quando você chega para vender um produto de R$100, você tem um nível de autoridade. Quando você chega
para vender um produto de 10 mil reais, você tem outro nível de autoridade. As pessoas, elas olham para você diferente. Da mesma forma, quando você vai prestar um serviço, isso eu via muito bem. Eu era prestador de serviço, meu social media, consultor. Eu chegava com o meu Samsung e o pessoal me olhava assim, certo, ok, beleza. Mas quando eu chegava com o MacBook, os olhos já começavam a mudar, porque eu passava a autoridade. Porque quando se tem Apple, quando se tem uma marca para design, criativo, inovadora, você tem ali também um conjunto de quesitos que potencializam com aquela marca. No caso da marca, o que acontece na prática é que o uso de determinadas marcas, dependendo do tipo de trabalho que você faz, é como se você estivesse puxando a autoridade daquela marca para você. É isso que acontece, por exemplo, quando você trabalha, na época você trabalhava como consultor, a tua grande ferramenta de trabalho era tecnologia, Sim. não é? É celular, é um computador. O trabalho que ele desenvolvia, a ferramenta era a matéria-prima dele. E aí, quando ele chega diante de um cliente e usa como matéria-prima a ferramenta mais avançada, mais inovadora, mais cheia de códigos, porque a gente sabe que a Apple não é só pela qualidade do que faz, é o que ela representa. Não é só a função do MacBook ou do iPhone. É o que esses itens representam. Representam inovação, representam pioneirismo, representam criação, criatividade, não é liderança. Tem um certo status também, porque o preço é mais elevado, então significa que você leva tão a sério que você é capaz de investir alto naquele tipo de ferramenta. Isso mesmo. Então, querendo ou não, o seu cliente, quando bate o olho em você, ele capta códigos que transmitem, que podem transmitir uma aura de maior respeito diante do trabalho que você faz. Se ele investe à altura, significa que ele tem um nível de respeito interessante para o trabalho que ele faz. Então, quando a gente está falando de marcas, existe alguma conexão entre as marcas que eu uso e a forma como as pessoas, os meus clientes, percebem a autoridade em mim? De algum modo, sim. Se essa marca tem conexão com o trabalho que você serve e ela tem códigos compatíveis com os seus códigos como profissional, hein, rainha? Hein, rei pimpão? O que acontece é que a autoridade dessa marca, ela de algum modo respinga em você. Você pode ser percebido de modo diferente. Mas voltando ainda um pouco mais, antes de falar sobre o que preço pode transmitir a autoridade, porque preço posiciona, antes de falar sobre marca, que você se conecta com determinadas marcas e a tua percepção diante do teu cliente, ela fica grandona, ela cresce, a gente tem que falar o que é autoridade. Não é? E o que é autoridade? O que é autoridade? Autoridade é um gatilho mental. Não mesmo. Não só isso. A autoridade, eu costumo dizer, amor, que é a aglutinação dos seus resultados com a sua postura. Boa. E quando você aglutina os seus resultados com a sua postura, você cria um universo de percepções. E é aí que a autoridade ela entra, porque a autoridade ela é percebida. A autoridade ela é conquistada, a autoridade ela é merecida, ela não é imposta. É por isso que não faz sentido você, que nem uma rainha que nada tem a ver com um blazer ou com um batom vermelho ou com um salto alto. Nada tem a ver. Aí você se veste desses elementos, desses itens, se reveste deles tentando transmitir autoridade. Por que não funciona? Porque isso sequer faz parte do seu universo. E a transmissão da autoridade para a percepção de autoridade, ela precisa passar por resultados e postura. De que adianta você ter um blazer incrível, um batom vermelho incrível, um salto alto incrível, que quando isso não transmite quem você é. Tem rainhas que são dessa aura. Então, quando põe o blazer, o batonzinho ou o saltinho, elas se sentem realizadas, porque isso manifesta quem elas são. O jeito como elas gostam de ser percebidas, o jeito, sabe? Sabe quando manifesta você uma determinada roupa que você usa? Pois muito bem. Nesse contexto faz sentido. Agora, quando nem faz sentido para você, e você está tentando peitar algo que você viu em algum lugar que isso é demonstração de autoridade. Aí você, rainha, você volta e 10 casas. Porque a tua percepção está errada. Você é percebida como autoridade diante do seu cliente, diante do seu bonde, né? Sim. Quando você gera resultado. Então, não tem como você ter uma postura lindíssima, impecável, se vestir bem, ter uma comunicação imagética que não tem ruído. E você não tem nenhum resultado, nem em si, nem em ninguém. É muito difícil que você seja olhada, observada e respeitada. Porque é como se dissesse assim, ó, você quer ser respeitada por mim? Como? Se eu não tenho garantia de que o que você vende funciona. Percebe? Isso é forte, hein? O quanto que a confiança está envolta, embebida nos resultados que você gera. Então, uma autoridade,
Ela tem que se ocupar em gerar resultado. Seja para ela, uma vez que a rainha está começando agora num nicho diferente, a gente falou sobre transição, que delícia, progressão, né? Tô começando agora, Clarinha, no meu nicho, eu ainda não sou autoridade nesse assunto no meu segmento, porque eu tô começando agora, não tenho muita bagagem aqui. Tá, mas você consegue gerar resultado, pelo menos em você, aplicar pelo menos em você isso que você está querendo vender, um produto, um serviço, um infoproduto, você consegue aplicar em você esse item, esse conhecimento, esse serviço, aplica em você. Aplica em pessoas próximas, vende oferta para pessoas próximas, valida com alguém. Tem gente que usa o recurso cliente beta, né? Pega o cliente para desenvolver um trabalho bacana. Quando o trabalho for finalizado, é que cobra. Tá começando agora, eu não sei, Raia. Você vai ativar os recursos que precisar. Eu sempre cobrei desde sempre. Tô começando agora, mas eu tô cobrando. Porque eu tenho clareza disso. Mas tem rainhas que vão ativar o recurso beta, cliente beta, e vão atrás para experimentar, para ganhar o quê? Confiança, para ganhar estrutura. Você vai tocar o bonde do seu jeito. E aí você vai começar a gerar os seus resultados. E aí a tua autoridade, ela começa a aparecer. Só que não é só autoridade. Porque tem muita gente que tem muito resultado, mas não tem postura. Aí complica, porque você tem até o resultado, mas você não sabe como mostrar esse resultado. Ou você nem mostra esse resultado tangivelmente ali para as pessoas. E acaba passando por... Eu tenho o conhecimento... Eu tenho uma habilidade, eu tenho os resultados, mas como é que eu passo por isso, para mostrar essa autoridade, essa percepção de autoridade? E as pessoas, eu vejo muita gente dando conselho que a melhor forma de você construir uma autoridade, ou ser percebido como autoridade, é construir conteúdo. Constrói conteúdo, faz Reels, dancinha, Instagram, YouTube, para poder construir ou gerar percepção de autoridade. A grande verdade é que existem várias formas de você construir autoridade. Não é somente gerando ali um conteúdo gratuito. Às vezes você mostrando os seus resultados é uma melhor forma de você mostrar. Eu dei o exemplo aqui do Augusto Cury. Augusto Cury nunca gerou um conteúdo gratuito para mim ali para poder ver. Mas eu sei que ele é autoridade porque ele escreveu um livro. Às vezes escrever um livro vai te ajudar na tua autoridade. Às vezes você fazer um podcast com um cliente que passou por um processo de coach, de mentoria, pelo teu produto ou serviço, vai gerar essa autoridade para você. Às vezes um preço vai gerar um processo de construção, de percepção de autoridade para você. Mas sem postura, você não consegue ter autoridade. Quantas vezes a gente vê no Instagram pessoas que tentam produzir um conteúdo, mas tem zero postura. Parece que a internet virou brincadeira, parece que você não vê uma seriedade no olhar. E às vezes você tem até uma proposta boa, um conteúdo legal, mas a tua postura não comunica a excelência que você quer vender. Então acho que até a gente mesmo, no começo com a internet, a gente tinha alguns ruídos em nossa postura. Porque a postura ela vai melhorando, crescendo, refinando. Eu no começo, eu tinha muitos trejeitos, porque eu consumia alguns conteúdos de algumas pessoas, tinha uns trejeitos ou outros ali, e às vezes queria fazer uma parada muito engraçada, e não era muitas vezes eu. Eu tentava emular uma pessoa ali que eu tinha visto, que eu tinha consumido. E eu acho que a autoridade vem também sobre a autoria, né? Você fala sobre isso quando você faz algumas aulas gratuitas e abertas sobre a autoria, né? Que a autoridade vem da autoria. Como é que é esse conceito? É isso mesmo. Essa questão de eu ser o autor. Uhum. Eu trazer a minha personalidade para jogo, para que as pessoas se conectem para mim. Porque assim... A gente tem... a primeira ideia que vem na minha cabeça de autoridade é quando eu vejo um professor de faculdade. O professor de faculdade, ele tem autoridade. Ele chega... Por que ele tem autoridade? Para dar aula. Porque, assim, na minha percepção, ele tem um conjunto de artifícios ali que projetam a autoridade nele. Quais são? Conhecimento. Então, conhecimento, certo. Nesse contexto... É um resultado que ele produziu. Conhecimento é o resultado que ele produziu. Porque ele não conquistou conhecimento de qualquer jeito. Não. Ele precisou se esforçar para gerar esse fruto de conhecimento. Olha o resultado. Ele fez aí. graduação, Olha o resultado pós-graduação. Ele caminhou um projeto ali da educação dele. Então, conhecimento, que é o resultado do professor, cria essa percepção de autoridade
na audiência, que são os alunos. O Bom. que mais que o professor tem na prática? O professor, para mim, ele tem um local, um palco. Um palco. Palco. Um palco. Olha o Ele cenário. vai chegar, é o canal de comunicação dele, é a sala de aula. Quando o professor chega, assim, na minha época de faculdade, era um respeito muito grande, porque a gente queria ouvir o professor falar sobre o mercado, né? Lá na faculdade de TI, eu queria muito que o professor falasse sobre como era o mercado de site, como era o mercado de rede social, como era o mercado de tecnologia. E ele falava isso a partir de um palco. A partir de um palco. Uhum. O palco, na frente da sala ali, ele conseguia explanar tudo que ele sabia para os alunos. E a gente tinha uma posição muito de respeito. Uhum. E eu acho que vem com isso aí. Quando você vai construindo essa autoridade, você vai adquirindo respeito, reputação. Outra prova coisa que o professor social. tem, além do conhecimento, que é um tipo de resultado, estamos aqui trazendo, hein, Rainha, a analogia de uma situação real que acontece, onde a autoridade é algo percebido, só para você entender como a autoridade é um elemento disponível a qualquer profissional, desde que ele saiba exatamente como apresentar, como servir, como se portar. Um professor em faculdade, um professor em sala de aula, ele detém o conhecimento, então ele sabe alguma coisa que os alunos ainda não sabem. Olha como é importante você manifestar isso para sua audiência. Existem elementos que nós sabemos hoje sobre marca pessoal, sobre auto-ticket, sobre estrutura de negócio, sobre negócios digitais, sobre estruturas de lançamento, que o nosso bonde ainda não conhece. E aí, por isso que um aluno, um mentorado, paga um professor e um mentor para chegar nesse nível de entendimento. Porque ele sabe que sozinho ele até pode desenrolar, mas ele vai tomar muito tempo. Então, você paga uma faculdade para que você tenha acesso a conhecimentos que sozinha você dificilmente conseguiria. Então, esse resultado que é o conhecimento, ele puxa o profissional para um lugar de liderança. E a liderança tem a ver com a autoria. E a raiz da palavra autoridade vem do latim. E está conectada com autor. Ou seja, aquele que cria, aquele que lidera, aquele que está à frente, percebe? Então, a liderança, ela tem tudo a ver com essa autoria, que tem tudo a ver com essa autoridade, e isso acontece a partir de percepção. O conhecimento é um desses artifícios. O palco, ou seja, o canal onde está se comunicando, é outro artifício. Como é que eu vou perceber que você é autoridade se você não aparece para mim em lugar nenhum? Como é que eu vou adivinhar, Cristina, que você é boa no que você faz, no que você fala, no que você vem, se você não aparece nunca, em lugar nenhum? Eu só percebo que o meu profissional é autoridade porque ele aparece em algum lugar. Eu só percebo que o Augusto Cury, Cury, eu nunca sei falar Cury, o nome. amor. Cury, bem Curry, bem não, Curry. Eu só percebo que o Augusto Cury era uma autoridade, mesmo sem nunca ter visto a face dele na vida. Eu só sabia porque ele aparecia num palco, numa plataforma chamada Livrarias. Por isso que é bom ser omnichannel, né? Não é? É muito importante você estar em diversos canais de comunicação. Múltiplas plataformas, isso é presença, importante. onipresença digital para você conseguir alcançar mais pessoas, mais E tem gente que público. acredita que ser uma autoridade é ser uma autoridade de perfil de Instagram. E aqui a gente não fala para quem quer ter um Instagram. Aqui a gente fala para quem quer ter um negócio. A gente fala para empresárias e empresários. Empresárias e empresários têm negócios independente de rede social. A rede social é um mecanismo para você alcançar mais pessoas de uma vez só. Mas se não existisse Instagram, quer dizer que o seu negócio também não existiria? Se não existisse YouTube, aí seu negócio também não existiria. Bom, então você não é uma empresária, você é uma criadora de conteúdo. Percebe, Rainha? Então o meio que você vai usar para posicionar o seu nome, a sua marca e o seu trabalho também importam. Quando você está falando de transmissão de autoridade. Não tem como adivinhar que você é boa sem que você esteja em um canal ou vários canais me falando isso, demonstrando isso. Outro artifício que um professor usa dentro da sala de aula, a postura. Isso é Um importante. bom professor que é respeitado naquilo que ele faz, ele nunca vai se comportar como seu amiguinho. Ixi, agora pegou pesado. Porque a maioria das pessoas que estão no Instagram, por exemplo, que é a mídia principal hoje de cartão de visita, acha que você tem que ser um amiguinho da vizinhança, de todo mundo ali, para poder gerar uma venda, Pra ser gerar uma respeitada. conexão, para ser respeitado. Ah, eu preciso responder vários directs dando consultoria de graça para ver se a pessoa Pra ver se vai alguém vê minha comprar autoridade. o meu produto, a minha autoridade. É. E na verdade, no mundo real, que a gente vê muito,
toda essa parada online, de construir conteúdo gratuito e etc e tal, a gente fica muito acessível. Eu não, né? Nem claro, né? Mas você fica muito acessível. E o que acontece? As pessoas acabam perdendo o respeito por você e não te ver como líder. Você não vai chegar de toda forma para falar com o professor de faculdade. É todo uma diretriz, Tem é todo código, um código para você tirar uma dúvida com o seu professor. Eu não sei onde você estudou de faculdade, mas na minha faculdade era assim. Acho que na tua era assim também. Chega pro teu professor e fala assim, ei, me responda aqui um negócio rapidinho. Chega no teu professor e fala assim, desse jeito. Agora tem seguidora sua e seguidor seu, que chega no direct do seu Instagram, seguidora sua, que acompanha seu trabalho, que chega no seu WhatsApp, viu, Cristina? Chega no seu canal do YouTube, já tu posiciona a tua marca. Tem seguidora sua que chega lá e diz assim, ei, mas me tira uma dúvida aqui rapidinho, prometo que é ligeiro. Solta a dúvida. Aí a rainha, que ainda não entendeu que uma autoridade lidera, e que não precisa ser amiguinha, que ela pode ser líder, aí ela chega e diz assim, eu tenho que responder, porque senão como é que ela vai perceber minha autoridade? Como que ela vai passar o cartão para mim? Aí fica dando consultorias gratuitas de direct, de WhatsApp, conversinha paralela. Por quê? Porque é amiguinha. Aí a audiência, né, as seguidoras, as inscritas em canal, começam a ver não como uma líder, como alguém que detém um conhecimento que eu ainda não detenho, como alguém que está num palco de uma plataforma, como alguém que tem uma postura de liderança, não. Eu vejo como minha amiguinha. E qual é o problema? Com amiguinhas, eu desabafo. Com líderes, eu passo o cartão. Então, quando isso está acontecendo com você, você precisa rever a sua postura diante da sua sala de aula. A sua audiência está conseguindo respeitar você conforme a sua postura? Ou você é uma líder que entra na sala de aula e parece que é aluna, igual todo mundo aqui. Aí eu quero que você imagine essa cena. Se é igual a mim, não preciso respeitar tanto. Não precisa passar o cartão porque se é igual a mim. Se é igual a mim, se eu só aciono identificação, por quê? Eu vou desabafar. E quando eu precisar tirar uma dúvida, eu sei que ela está disponível para mim o tempo inteiro. Então, se você observa a postura de um professor em sala de aula, transmite essa aura de autoridade também, porque tem um distanciamento, rainha. Tem um distanciamento. Seu professor não é sua mãe, nem o seu primo, nem seu irmão. É o seu professor. Não é um distanciamento que traz frieza para a relação. É um distanciamento que traz ordem para a relação. Eu preciso entender qual é o meu lugar nessa relação aqui. Nessa relação aqui, eu acesso o meu professor porque eu quero dar um próximo passo e ele detém esses mecanismos. É por isso que eu o respeito, ele se porta à altura desse cargo. E essa questão de você não ter esse livre acesso entre a tua audiência e você, ao ponto de eles chegarem a pedir coisas grátis, né? Consultoria grátis, olha aqui o meu negócio, olha aqui, é isso. Gente, o nosso trabalho é pago. É trabalho, a nossa hora vale muito. Eu não sei a sua, mas a minha vale muito. E tem um conhecimento que se chama escassez de presença. A escassez de presença, ela é voltada para que você, em alguns momentos da sua estratégia de venda, você desapareça. Você se resguarde mais. Você economize mais a sua visibilidade para as pessoas sentirem falta de você. Porque quando as pessoas sentem falta de você, elas começam a pagar mais pelo seu acesso. Por isso que, às vezes, muita gente acha que criar autoridade é ser muito acessível, é produzir toneladas e toneladas e toneladas de conteúdo gratuito que as pessoas estão te mandando direct, pedindo orçamento de graça, pedindo coisa de graça, e você não consegue mais cobrar alto para essas pessoas porque você se tornou uma pessoa totalmente 1000% acessível. E você não dá mais aquele gostinho de saudade para as pessoas. É que num relacionamento. Eu fico com claro aqui todos os dias. A gente tá aqui vai fazer 10 anos que a gente tá junto. A gente tá junto, todo dia, toda hora. Dorme junto, acorda. Trabalha. Tudo. Quando Clara, ela passa 2 dias fora, 3 dias fora na casa de uma amiga, já gera uma escassez de presença. Não, 3 dias não, viu, Cristina? Um dia. Que eu só passo um dia fora na casa de uma amiga. Acabou-se.
Um dia é o apocalipse. Eu passo um dia para fazer a noite das meninas com as minhas amigas. No outro dia de manhã, Ed, tu vem? Tenho saudade. Um dia. Escassez de presença. Escassez de presença. E aí o que acontece? Quando tu volta, aí o amor brota. Cada vez mais. Ele sempre brota. Sempre brota. Eu me expressei errado, né? Fica mais quente, fica mais delicioso, né? Porque não tá mais disponível para você em um dia e no outro dia o que acontece? À disposição. Então, às vezes, dentro da tua estratégia, gerar uma escassez de presença, isso vai te gerar autoridade. Por exemplo, quando você passa 2 dias sem fazer stories. Lembrando que Clara faz stories há sei quantos anos aí, stories, 7 anos, Instagram. desde 2015. Mas quando ela para do nada, passa um dia, 2 dias, o pessoal já manda na caixinha, manda lá no direct, dizendo assim, cadê você, rainha? Estou com saudades. Está acontecendo alguma coisa? A audiência fica empolvorosa porque não sabe o que está acontecendo. E isso é um reflexo dessa autoridade que as pessoas elas vão querer assim, como é que eu faço para ter mais de Clara? Porque parece que a fonte não está mais tão acessível como está. E aí está o momento de você vender como autoridade, se tornar líder como autoridade. Porque para eu ter acesso a grandes mentores, a grandes líderes, eu posso até ter lá no YouTube, vendo um TED, vendo uma palestra. Mas se eu quiser ter acesso àquele conhecimento direcionado a mim, eu preciso pagar. E quando você tem uma certa escassez de presença, você consegue vender mais acesso para sua audiência. E é muito importante que as pessoas entendam, amor, que esse processo de construção sendo percebida, né, de autoridade, as pessoas elas precisam desencanar um pouco do seguinte quesito. Como é que eu vou construir autoridade se eu não tenho nenhum resultado ainda? Vamos pegar agora um caso de uma pessoa que está começando agora. Só um parêntese aqui antes da gente seguir para esse ponto, dá uma segurada. Para que a rainha não entenda como ausência de presença e ela nunca mais apareça. Que também é o outro extremo para onde elas vão. Eu espero que ninguém faça isso. Eu espero que não. Gente, quando eu falo que eu tô na internet desde 2015, quando nem tinha a ferramenta Story, estava eu contando histórias lá no meu perfil. Então eu botava uma foto e contava uma história logo em seguida. Então, eu tava todo dia batendo meu ponto lá. Eu postava foto de água de coco, postava foto tomando banho de piscina, postava foto treinando, postava foto um pouco da minha rotina. Que era o que dava para postar no Instagram naquela época. Mas eu contava histórias todos os dias. As pessoas sabiam que elas iam chegar na minha rede social e ia ter alguma movimentação. Desde 2015, isso faz parte da minha rotina. Até que ali em 2016, 2017, eu comecei a ver como possibilidade de negócio. E aí a gente começou a criar os nossos primeiros produtos digitais, em 2017. Olha só. Até então eu ia tateando, entendendo que ferramenta é essa. Se eu compartilho um pouco da minha rotina, eu posso chamar a atenção da galera aqui na internet para o meu consultório. Eu usava a internet só para isso, para chamar a atenção para o meu consultório e minhas turmas presenciais. 2017, quando eu comecei a criar produtos digitais, o nosso primeiro infoproduto foi um e-book, né? Um e-book sobre emagrecimento. O nosso primeiro infoproduto foi e-book. Porque falaram que o e-book é bom porque você ganha no volume, você cobra baratinho. Tá repreendido. Eu nunca cobrava baratinho em nada. Desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, aos 15 anos de idade, eu cobrava acima da média do mercado. Mas quando eu cheguei, como eu não conhecia o mercado do infoproduto da educação online, a gente foi no baratinho porque era o que se falava, então vamos começar por aí. Eu não conheço, eu vou fazer o que estão direcionando aqui. O que é que aconteceu? Tudo cagado. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que jornada foi essa. Nosso primeiro lançamento foi 0 vendas. E era um produto de R$47. A gente vendeu 0. Terrível. 0. Clarinha, faltou autoridade? Não. Nesse momento faltou uma estratégia adequada. Por isso que é tão importante você ter mentores, tá? É muito importante você ter mentores. Porque existem movimentos que na sua cabeça fazem todo sentido. Um produto novo, um serviço novo, um infoproduto faz todo sentido na sua cabeça. Rainha vai lá e grava o curso online, todinha, coisa mais linda do mundo. Aí oferta, aí ninguém compra. Aí acabou-se. Aí a rainha não tem ideia do que fazer num próximo passo. Não tem ideia de onde ela errou. Não sabe onde ela errou. Não tem noção. Por quê? Porque não tem mentores. Mentores que já passaram por essa trajetória. E aí, na nossa jornada, a gente tinha mentores, então a gente conseguia identificar que tinha gap ali. Meu público não queria ler, meu público queria me ver, me ouvir, sentir a minha energia. Primeiro gap. Não era livro, era mentoria, era curso. Outro gap. Meu público já estava acostumado a cobrar alto pelo meu trabalho. Do nada eu venho com um preço baratinho. Opa, o que é isso aqui? Se eu gerei confusão, eu perdi a venda. Acabou.
Então, vários gaps foram sendo ajustados, até que 3 meses depois eu lancei o meu segundo infoproduto, que aí sim foi um programa, né, que eu conectava mentoria com curso online, chamava-se Efeito Awake, e sem tráfego nenhum, numa tacada, eu fiz uma oferta numa live, eu vendi 9 programas a R$ 497, R$ 500. Eu vendi 9. Percebe como a estratégia, ela também é importante ter o processo de autoridade, de manifestar a sua autoridade, rainha. E aí o que acontece nessa jornada toda é que eu diariamente estava presente, comunicando, vendendo, servindo, mostrando os meus bastidores, mostrando as minhas alunas como é que meu trabalho acontece diariamente. Mas não era diariamente que eu passava o dia inteiro num direct. Não era o dia inteiro que eu chegava para minha rainha e ficava completamente disponível. Ah, vamos passar o dia conversando. Bom, mas uma empresária não tem o dia para ficar conversando. Uma empresária tem o que fazer. Cadê seus clientes, minha filha, para você atender? Cadê seus processos para você montar? Seu estoque, hein, rainha? O teu curso online, os contatos, o networking, as reuniões, não tem, não? Então, até nesse aspecto, quando você está disponível demais o dia inteiro, o teu cliente começa a te perceber como desocupada. Se está desocupada, é porque o trabalho dela não é tão bom assim. Não preciso levar tão a sério, o senso de autoridade vai lá para baixo. Então, quando a gente fala para você que tem certa escassez de presença, a gente está falando para você aparecer um dia e sumir 6. Feito um bocado de vocês fazem. Que eu sei, sou as danadas pimpando com fogo no rabo apagado. Aparece para vender um dia e some 6. Aparece na rede social, na plataforma que ela escolheu para posicionar a marca dela, um dia e some 6. Tá errado. Não é sobre você se fazer ausente para sua audiência, é se fazer presente. Mas é presente até certo ponto. É presente para dizer assim, ei, estou aqui. Mas até certo ponto para dizer que quer me acessar, passe o cartão. Me chama que eu vou. Uau. Eu respondo directs até hoje na minha história. Tem um time que me ajuda lá também. Você nunca vai saber quando é clarinha e quando não é. Nunca. Porque o nível de paixão que eu tenho para servir as minhas rainhas nas minhas mídias sociais é o mesmo nível de paixão que a minha equipe tem. Mas você entende que no direct o seu acesso a mim é limitado. Você vai até certo ponto comigo. Chegou num ponto mais específico, eu vou buscar você para algum programa comigo. Porque se eu tenho interesse em que você desenvolva, que você resolva um problema, que você gere um resultado, eu sei que eu não vou fazer isso com uma conversa de direct. Eu sei que eu preciso servir para você um método e uma estrutura. Esse é o meu trabalho. Então, na hora que eu venho, desenvolvo uma conversa, entendo qual é o caso da minha rainha, num direct, por exemplo, para o perfil dela faz muito sentido que ela comece comigo no Desafios Lucrativos. E eu acredito muito nessa verdade de você construir autoridade enquanto você vende. Não é somente vou construir ou vou produzir conteúdo gratuito para construir autoridade. Precisa de tantos seguidores, precisa de tantos posts, tantos vídeos, tantos comentários para poder me passar como autoridade. Me passar. Né? E aí o que acontece? Quando você já chega para sua audiência vendendo um produto, por exemplo, um médico, porque um médico tem autoridade. O médico, é muito difícil você ver médicos produzindo conteúdo. Você vai no consultório do médico, você sabe que ele tem autoridade, porque ele tem um produto para resolver uma dor, um problema. A mesma coisa um advogado, profissões mais formais, assim, nesse quesito. Quando você chega na internet para só produzir conteúdo, a sua autoridade, ela demora mais a ser construída, a ser percebida. Quando você já chega mostrando que existe um produto, uma solução, algo que você pode ajudar essa pessoa a sair do ponto A para o ponto B, você consegue linkar muito mais, gerar uma percepção muito maior de autoridade para a sua audiência. A grande questão é, você quer ser percebido como autoridade com produto ou sem produto? Com produto é muito mais fácil, principalmente se for produto de alto ticket. É aquela mesma coisa, se você chega para vender algo de maior valor, de maior preço, as pessoas vão começar a olhar para você de forma diferente. É diferente de um profissional que vende uma taça de R$10 e outro profissional que vende uma taça de R$100. É a mesma coisa, tem um profissional que vende um curso de R$100 e tem outro profissional que vende uma mentoria a R$5.000, a R$10.000. Preço é filtro e catalisador de posicionamento premium. Quando você chega
dentro de um shopping, você vai fazer comparativos de preço. A nossa mente, ela olha ali uma gôndola de mercado e vê, por exemplo, um arroz de... Não sei quanto é que tá um arroz hoje, porque a gente não come em casa, né? A gente não cozinha, né? Mas, sei lá, um arroz está R$8 e tem outro arroz lá, parbolizado, não sei o que lá, premium, R$15. As pessoas têm esse nível de comparação, de contraste. Então, você precisa entender que produto e preço são catalisadores para você conseguir gerar muito maior a percepção de valor no seu cliente, estando aqui na internet, muito mais do que você ficar sendo aquela pessoa que só produz conteúdo gratuito. Nenhum problema de você produzir conteúdo gratuito, mas todo conteúdo gratuito que você produzir tem que chamar para uma oferta, tem que chamar para uma venda, tem que chamar para a pessoa dar um próximo passo para comprar um acesso com você. E por que isso acontece? Você deve estar se perguntando. Por que, Clarinha e Ed? Por que é inteligente, de repente, eu inserir na minha esteira de produtos um alto ticket? Por que é inteligente, de repente, eu vender mais vezes o meu trabalho? Por que é inteligente eu não ficar produzindo 3, 5, 10 meses de conteúdo para só então apresentar a minha solução paga? Por quê? Por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Vocês estão prontas? Manda fogo aqui nesse chat. Pra eu ver, Cristina, pra eu ver que você está atenta com os corpos queimados do Ricardo. Deixa o like, né? Deixa o like para fortalecer. Deixa o seu like. Toque fogo aí que eu vou lhe dizer. A simples razão que endossa esse tipo de percepção aqui, de autoridade. É porque quando você é capaz de cobrar por algo que você serve, e vou além, quando você é capaz de cobrar bem, alto, por algo que você serve, isso está comunicando para o seu cliente o seguinte, ó. Ela leva tão a sério isso que ela serve para os seus, que ela é capaz de cobrar por isso. Existem mulheres e homens que não vendem na internet até hoje, porque acreditam que vender é incomodar. Eu não vou vender porque eu estou incomodando, eu não quero incomodar. Quando, na verdade, a percepção da venda, da boa venda, não é qualquer venda. Não é de qualquer jeito. Tem uma construção por trás e é por isso que nós temos programas, mentorias, cursos. É para ensinar para vocês o que é que está por trás de tudo isso. O que está por trás do alto ticket? Alto ticket é só subir um preço? Não, suba o preço e oferta, então. Não é só subir o preço. Você vai entender isso na prática. Não é só subir preço. Alto ticket não é só preço alto. É um conceito. E é um conceito construído. Na hora que você começa a entender, Rainha, que há nuances por trás da boa venda e você começa a aplicar isso diante do seu cliente, por um lado você pode estar pensando, meu Deus, eu vou apresentar a minha solução, será que eu vou incomodar? E no final das contas o teu cliente vai estar olhando para você e dizendo assim, no mínimo, vai ter que respeitar. Ela leva tão a sério, ele leva tão a sério o que ele está fazendo, que é capaz de cobrar por isso e cobrar muito bem. Percebe? Na hora que você cobra, na hora que você sai desse ciclo infinito de conteúdo gratuito e começa a trabalhar um conteúdo que conecta com a sua venda do seu produto, serviço ou infoproduto, você está transmitindo uma aura de seriedade. E quando o que você faz é sério, eu tendo a confiar mais. E se eu confio mais, eu tendo a lhe perceber com mais propriedade, com mais autoridade. Percebe, Rainha? Só é capaz de cobrar bem, cobrar alto, aquela pessoa que está disposta a liderar, a ser autora daquilo que ela serve. Voa lá, bem-vindo ao universo da autoridade. Uau, hein? Vocês pegam esse DNA? E essa autoridade vai ser muito importante no processo para você vender e escalar dentro da internet, né? Quando você aplica a sua autoridade com o alto ticket, que é o que a gente prega aqui com vocês, que vocês precisam cobrar alto, que vocês precisam gerar valor, né? E não gerar valor no gratuito, é gerar valor para quem quer pagar para vocês. Existe um cliente pronto para pagar de você, passar o cartão agora, passar um Pix agora. Só que você não está ofertando para ele. E quanto mais você aparece vendendo, é porque as pessoas têm um bloqueio hoje de vender. Acha que vender é ofensivo. Acha que vender vai fazer as pessoas deixarem de seguir. E assim, se você vende, se você oferece, se você acredita que o teu produto, que o teu serviço vai ajudar outras pessoas, e essas pessoas deixam de seguir, não são pessoas para andarem com você, para caminharem com você. Então, você precisa ofertar. E qual é a sugestão que eu dou? Quanto mais você ofertar,
mais a sua autoridade vai aumentar. Quanto mais o Augusto Cury mostra o livro dele, mais ele vai vender o livro dele. Agora, se você esconde o teu produto, se você esconde o seu serviço e começa só a viver um posicionamento de diquinha aqui na internet, não de líder, você vai colocar o seu negócio a descer cada vez mais e não vai escalar esse negócio. Toda vez que a gente faz um movimento de venda, seja, não sei se você já acompanhou algum lançamento que a gente já fez do Marketing Irresistível, né? São aulas gratuitas que a gente faz para nivelar ali a galera que vai entrar no Marketing Irresistível. A gente faz um evento que traz conteúdo denso, que traz imagem de qualidade, que a gente gera ali todo um branding, movimentando-lhe as pessoas a participarem de 3 dias com a gente, ou quando a gente faz reunião secreta também no Zoom. A gente cria um movimento para as pessoas comprarem da gente. E tudo isso vai gerando um processo de percepção de autoridade. Às vezes você tem um produto que você oferta só de uma única maneira. Quando você muda e cria outras ofertas para esse mesmo produto, você traz novas roupagens, novos ângulos e você começa e continua ofertando, a sua autoridade também aumenta. Tem muito empresário em negócios locais, negócios físicos, que tem o mesmo produto, só que são campanhas diferentes, ofertas diferentes, abordagens diferentes. E eu pergunto para você, você está oferecendo o necessário, o seu produto e serviço, ou você está escondendo essa joia que você tem por aí? Se você esconde esse teu produto ou serviço, vai ser muito mais difícil você se posicionar como autoridade. Então, na minha perspectiva, repita aqui mais uma vez, ofereça, mostre o seu produto. E isso vai alavancar a sua autoridade muito mais do que ficar só dando diquinha e sendo amigo da sua audiência. E os coros chega a queima nesse lugar. Me chama, rainha, que eu vou. Uau. Vamos começar a arregaçar, vamos começar a perceber, a entender, a incorporar o fato de que a autoridade não está exatamente na roupa que você está usando, ou na franja que você usa ou não usa, mas que a autoridade tem a sua raiz na autoria, na liderança, e que está embebida de resultados e postura. Na hora que você começa a incorporar tudo isso, você começa a entender que a autoridade é um elemento disponível a qualquer profissional que leve a sério aquilo que ele serve para o mundo, as soluções que ele traz e os desejos que ele apresenta para sua audiência e o seu cliente. Perfeito, Chama. ótimo, chama. Se você curtiu esse podcast, se fez sentido para você, foi um podcast assim, prático, direto ao ponto, para trazer você a essa nova realidade, né? Desmistificando, desconstruindo ali o que, né? Enfim, você estava pensando sobre autoridade, é mais simples do que parece. Se você quiser o nosso acompanhamento no seu negócio digital, nós temos diversos programas, alguns abertos, outros fechados, outros em lista de espera, mas sempre tem um programa adequado para você usar a sua marca pessoal, cobrar alto ticket, escalar o seu negócio digital para os 6 dígitos. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo e vai aparecer um QR Code aqui, acho que apareceu já durante o nosso podcast, para você entrar em contato com a gente e ver qual o programa que mais se adequa à sua realidade hoje. Excepcional. Então, se você é uma rainha com fogo imenso para sentar-se à nossa mesa, clique nos links ou QR Codes que deixamos disponíveis aqui, só para reforçar, tá, rainha? E se prepare, eu quero deixar avisado que teremos evento presencial em 2022. Me respeita. Será em São Paulo, próximo ao aeroporto de Guarulhos, para rainhas de todos os lugares do mundo virem e poderem se concentrar conosco durante 2 dias. 11 e 12 de junho de 2022, Ed e eu estaremos com você por 2 dias inteiros, insanos, transmitindo para a tua vida e para o teu negócio conhecimentos, técnicas, ferramentas e uma imensa experiência sobre alto ticket de modo inédito. Se você quer ficar com a gente, passar um tempo gostoso, 2 dias ser esmagada, imersos, viver uma experiência sensacional, realmente um espetáculo é o que nós estamos preparando para as nossas rainhas, algo que vai mudar completamente a rota do que você faz com a sua vida, com o seu posicionamento e com o seu negócio. O seu lugar é conosco na Convenção Internacional do Alto Ticket em São Paulo, 11 e 12 de junho de 2022. Me chame a Ed, clique aqui no link,
Garanta o seu lugar, as vagas são ultra seletas. Temos a oportunidade do assento VIP, para aquelas rainhas que amam. O assento VIP custa R$10.000, tá? Se você entrar na convenção no lote 1 ainda, eu não sei se nesse momento aqui ainda está aberto, mas o teu acesso à convenção vai ser por R$5.000. Na hora que virarmos para o lote 2, ele volta ao acesso Gold, o acesso básico, tradicional, poderoso. Ele volta a ser R$7.000, tá? E para quem é VIP, R$10.000. Se você tem interesse em estar presencialmente conosco, nos chame para assumir seu lugar na Convenção Internacional do Auto Ticket. Bora para cima. É isso, gente. Então, todos os links estão aqui abaixo da descrição. Deixa o like aí. A gente se vê no próximo Café Premium. Beijo para vocês. Até lá, e até a próxima. Do Egito. Tchau, até tchau. a próxima.